vou falar então um pouco dos sítios funerários. Então, lembrando lá do gráfico aquele, antes do ano 1000, depois do ano 1000, né? Antes do ano 1000, então, os sepultamentos, eles eram coletivos, em grutas ou em abrigos, tá? Os corpos, eles eram, que a gente encontra, eles eram colocados sobre a superfície e, ao que tudo indica, envolvidos em esteiras, né, em trançados vegetais, porque a gente encontra, às vezes, embaixo dos ossos, vestígios de fibras vegetais. Então, ao que tudo indica, os corpos eram embalados numa esteira e colocados dentro dessas cavidades. Essas imagens aí são de uma dessas cavidades também em Urubici, que é chamada de Gruta de Santa Bárbara. E ainda hoje, né, tem lá os ossos dentro dela, né? Esse crânio saiu daí, esse crânio está no acervo municipal, ele não está mais dentro da cavidade, mas tem ainda muitos ossos. Esse tipo de lugar é muito vandalizado, infelizmente, né? Sempre que se chega em algum lugar desses do interior e se pergunta, né, sobre essas grutas, sobre essas, em alguns lugares se chama de Lapa também, que tem ossos, todo mundo conhece na região, né? E alguns deles ficam vinculados com arroios, com pequenos rios ou com cachoeiras, como é o caso desse, que é outro sítio, que é do rio Lava Tudo. Essa cachoeira do rio Lava Tudo. É uma cachoeira que tem quase 50 metros de queda. Aí na parte do fundo, lá que vocês conseguem perceber o abrigo, né, os ossos, eles estão... As pessoas foram sepultadas aqui, nessa parte do abrigo. E aí tem imagens aqui, então, do lugar do sepultamento e a cachoeira lá no fundo, tá? Infelizmente, esses lugares, por terem a cachoeira ou esse arroio passando e por terem os ossos, eles acabam sendo, então, muito buscado pelas pessoas e os ossos acabam sendo depredados, vandalizados. Esse sítio Lava Tudo, a primeira vez que eu fui em 2009, essas fotos são de 2016, então tinham se passado 7 anos, ele perdeu praticamente metade dos ossos, né? Então, em 2016, a gente resolveu fazer uma atividade de salvamento, literalmente, desses ossos que estavam em superfície, para evitar que mais ossos desaparecessem. A gente recolheu esses ossos e levou eles para São Paulo, para o MAI, né? Aí a Marina fez um trabalho de curadoria neles, de limpeza neles, desses fungos que existiam em cima deles, e fez um trabalho de contagem do número mínimo de indivíduos desses ossos que tinham sido coletados, montagem de alguns ossos que foi possível remontar, né, de partes. Então, nesse trabalho de emergência, a gente coletou ossos de pelo menos 11 pessoas, né, e que estavam ali em superfície. Talvez se eu tivesse feito essa coleta de ossos anos antes, talvez fossem mais pessoas, a gente nunca vai saber, mas o fato é que ao longo de 2009 até 2016, muitos desses ossos desapareceram. Eu lamento profundamente isso, de retirar os ossos do lugar que eles foram depositados há mais de 1.500 anos, né? A datação que foi feita numa dessas amostras, ela bateu 1.810 anos, né? Não que as nossas amostras sejam desse momento, mas a gente quis fazer uma amostra, pelo menos, mesmo sendo fora de contexto, para ter ideia, né? De quando a curiosidade que a gente tem, né? E eu, como eu dizia, me sinto mal de retirar eles dali, porque eles foram depositados ali há tanto tempo por essas pessoas. Mas se a gente não fizesse isso, né, de recolher eles, talvez a gente perdesse completamente o referencial e as informações que, tanto de vista paleopatológico como biológico, né, que esses ossos podem informar. Professor Rafael Portanete, aproveitando, falando dos ossos, né? Lembro então, né, pessoal público que está assistindo a gente, que esqueleto, né, ossos em geral, a gente encontra eles sempre em menor quantidade do que artefatos de cerâmica, de pedra lascada ou polida, porque se preserva bem menos, né? Então esse achado aqui, né, já é raro. Então imagina você estar num lugar desse, né, que vai muita gente e começa a sumir osso porque as pessoas estão ali visitando e depredando o lugar, né? Então para, né, focar um pouco mais na consciência de manter aquilo preservado. Quando você encontra alguma coisa assim, você, né, tenta entrar em contato com arqueólogos para falar sobre isso. E também tratando dos esqueletos, né, já que foi feita essa análise, essa curadoria, deixo aqui a pergunta do nosso colega mineiro, lá, o Danilo Campos, né, que ele sempre tem muito orgulho de dizer que ele é botocudo. Existem indícios de conflito? Né? Era um grupo que tinha constante conflito, a gente encontra, né, marcas de violência nesses esqueletos, será? Não, a gente não encontrou marcas de violência nesses esqueletos.
Tá? Nós estávamos iniciando uma pesquisa um pouco mais aprofundada e a gente ia estudar as coleções de ossos que estavam no Museu Nacional. Existia pelo menos 36 indivíduos que saíram do Planalto de Santa Catarina que estavam no museu e com o incêndio do museu eles se perderam. E a Verônica Vessologs, que estava começando a trabalhar conosco nisso, e ela lembrava de ter já passado os olhos nessas pessoas, nesses indivíduos, e de ter percebido marcas de violência neles. Mas como na época que ela estava fazendo a pesquisa sobre Santa Catarina, ela estava vinculada com Sambaqui, ela não deu tanta atenção a isso, e no momento que a gente tentou retomar isso, aconteceu a tragédia do museu. Então, especificamente dessas pessoas que foram recolhidas no início do século XX pelo Clark Blyer, antes de 1910, isso, e foram levadas ao Museu Nacional, a gente nunca vai ter informações. Aí os que restaram e que estão aí no Lava Tudo, estão na Gruta de Santa Bárbara, estão na Gruta do Arroio Bonito, na Gruta do Momo, são diversas grutas, Invernada 1, Invernada 2, não saberia contabilizar quantas. Até o momento a gente não percebeu isso, marcas de violência. Nos outros sítios que são com cremações, a gente também não percebeu isso exatamente porque os ossos estão queimados, assinados, também não tem como ver. Mas certamente existiram conflitos. Tá? Não vamos achar que o mundo era cor-de-rosa, não. Existiam conflitos por terra, sim, e não só entre etnias diferentes, né? Entre Tupi e entre G. Entre os próprios G existiam conflitos, né? Ainda hoje, né, os Caingang dizem que os maiores inimigos deles são os Xocleng, não são os Tupi-Guarani. Então, fatos, né? Então, e eles meio que, quando a gente começa a conversar com eles, dizendo que os Laclanur Xocleng e eles são irmãos de longa data, eles não gostam muito, né? Porque, como assim? Né? Então, essa conversa de falar em G do Sul, às vezes não agrada muito, sabe? Obviamente que as pessoas, todo mundo colabora, Xocleng colabora, Caingang colabora, todo mundo vem junto, todo mundo ajuda a gente a interpretar, mas tem essa coisa que é uma rixa de história. Eu lembro de esqueletos com sinais de violência na ilha de Santa Catarina, tá? Tem do sítio Tapera, se eu não me engano, ou base aérea, agora não lembro mesmo, mas ali tem Tapera, tem ponta de flecha cravada entre as costelas, tem crânio furado, aconteceu alguma coisa interessante. Esse você conhece, né, Juca? Sim, a Gabi que tá aqui comigo, né, ela tá analisando os artefatos ósseos desses sítios, vai junto nessas pontas de flecha ou de dardo que acabaram entrando nas vértebras, né, tem um do sítio Tapera, que é um que entrou pelas costas, né, foi um tiro pelas costas, né, bem na trairagem mesmo. Uhum. E tem um outro que é do sítio Armação do Sul, que é uma pessoa que recebeu a flecha de frente, na barriga mesmo. E não basta ela ter recebido, né, a ponta, né, entrou e cravou na vértebra pela frente, né, entrando pela barriga, a gente ainda tem o sinal de que a ponta quebrou pela força de alguém que foi lá e ainda forçou, né, o negócio pra quebrar dentro da pessoa, né? Ou seja, é difícil a gente encontrar, né, sinais de violência em grupos pré-históricos, né, em geral a gente sempre costuma pensar que sim, né, existe conflito, mas em geral as pessoas, né, principalmente, né, quanto mais você recua no tempo, mais você percebe que as pessoas deviam precisar mais de se ajudar do que entrar em conflito. Mas quando a gente encontra sinais de violência, às vezes um negócio assustador. Eles existiram, né? Uma vez um revisor, num artigo que a gente publicou, ele perguntou, onde estão os sítios das batalhas? Vocês estão falando que teve conflito, mas vocês não tem nenhum sítio com batalha. Daí não temos nenhum sítio em que aconteceu batalha. A gente infere que aconteceu batalha por território, entre Tupi-Guarani e entre G, né, no Vale do Rio Uruguai, por exemplo. Mas não temos sítios com praças de guerra, essa coisa mais europeia, medieval, não aconteceu da mesma forma aqui, não. É uma visão bem contemporânea, né, de querer transpor aquela cena, assim, de uma luta romana que a gente assiste no filme aos povos da pré-história do Brasil. Posso ir à frente, gente? Deixa eu só mostrar aqui, professor, um negócio aqui bem rapidinho. Claro. Que é isso daqui que acho que você estava mencionando, né, esse é o de Tapera, né, a flecha que entrou pelas costas do indivíduo. Na vértebra. Na vértebra, isso, na coluna, né? E
E tem esse outro caso aqui, né? Esse aqui é uma outra vértebra vista de cima. E isso que vocês estão vendo bem aqui, onde estou passando o mouse, é um pedaço da ponta, né? Que tá ali. São dois pedaços, né? O pedaço do ápice da ponta, né? A parte pontiaguda e a parte de baixo que quebrou e também entrou um pouco mais pra cá. Eu acho que eu tenho uma outra visão daqui. Aqui, né? Ela entrando de frente na vértebra. Imagina a força, né? A velocidade com que esse projétil atingiu a pessoa, né? Porque para perfurar uma vértebra, cara... E a gente tá falando do mesmo material, né? Osso contra osso. Osso contra osso. Então a velocidade disso daqui para entrar é basicamente uma flechada bem dada. A habilidade do atirador é incontestável, né? Sim. Ou da atiradora, né? Enfim.